Olá, eu sou o Peter Bott e vou fazer um apanhado sobre o caminho crítico completo. No debate no grupo de engenharia de custos, vale destacar o seguinte: existe consenso no entendimento de que o caminho crítico baseado no Critical Path Method depende da identificação das atividades com folga zero. Não é aqui que encontramos uma diferença de opinião entre os dois locutores mais frequentes sobre este assunto, Peter Mello e Farhad. Também existe consenso no que é descrito pelo Farhad como o caminho crítico partido. Em outras palavras, sempre que utilizamos o CPM com o objetivo de identificar atividades críticas no caminho, se existem dependências externas, certas combinações de calendários e uso de ligações entre atividades, e também o balanceamento de recursos, o método não irá identificar todas as atividades que se atrasarem e irão atrasar o projeto, criando-se assim um caminho crítico partido. O objeto, então, em análise não é entender o caminho crítico do método, e sim encontrar o caminho crítico de qualquer projeto. Aqui, define-se que o caminho crítico do projeto é a sequência mais longa de atividades e, por isso, o menor prazo possível para a sua execução. Esta definição não depende de nenhum método. É o entendimento de que existe um problema a ser solucionado. Como descobrir qual é a sequência de atividades mais longa em um projeto? Uma vez que entendemos a relevância do problema que queremos responder, agora podemos examinar quais possibilidades de identificação destes caminhos existem. A mais popular é de fato o CPM, e irá funcionar para todo projeto que adequadamente siga todas as instruções do método e que não precise então considerar situações habituais de projeto, como restrições em recursos ou dependências externas. Existem métodos que identificam a corrente crítica, que nada mais é do que um caminho crítico determinado por recursos. O CCPM não só busca identificar o caminho crítico, como vai elevar um deles ao caminho crítico principal, ou corrente crítica. Neste caso, não é feito o balanceamento de todos os recursos, mas são eleitos recursos gargalos, e existe uma proteção à corrente crítica principal com a aplicação de pulmões. Outro método de caminho crítico de recurso é o RCP, que é o Resource Critical Path. Ele desenvolve a rede de precedências com a inclusão da lógica CPM e também pela dependência de recursos. Neste caso, existe também um cálculo de folgas baseado em disponibilidade e necessidade dos recursos. No RCP é possível, então, identificar pela folga zero quais são as sequências entre atividades que não são calculadas no CPM. Assim, em alguns casos, o que para o RCP é o caminho crítico pelos recursos, no CPM a mesma sequência de atividades se torna um caminho partido. Podemos também falar do PERT e de cronogramas probabilísticos, mas a realidade é que nenhum método identifica, por completo em todas as situações, qual é a sequência completa de atividades que representam o caminho mais longo, ou, por nossa definição, o caminho crítico do projeto. A parte de maior divergência de opiniões é na utilização do conceito de caminho crítico para o entendimento do caminho mais longo, visto que não existe a garantia de que será encontrado pelo menos um caminho completo de folga zero. A definição de caminho crítico completo é, antes de mais nada, o reconhecimento de que nem sempre é possível calcular pelas folgas o caminho mais longo e, com isso, entende-se que este caminho mais longo pode ter folgas. Assim, para atender persas e romanos, devemos pensar que a. O caminho crítico tradicional trata somente as atividades em que é possível calcular a folga zero. B. O caminho crítico completo reconhece a possibilidade de uso de diversos métodos e, ainda assim, a existência de situações onde há folgas em atividades que fazem parte do caminho mais longo. Por fim, repassando as informações destacadas pela Infinity, a inteligência artificial do PMI, temos: o caminho crítico em um projeto é a sequência de tarefas que determina a duração total do projeto. Em geral, as tarefas no caminho crítico não têm folga, pois qualquer atraso em uma dessas tarefas resultaria em um atraso no projeto como um todo. No entanto, é possível que, em algumas circunstâncias, o caminho crítico possa ter uma pequena folga, especialmente se houver mudanças no cronograma ou redistribuição de recursos. Para quem tem medo do uso da inteligência artificial, é interessante saber que, de fato, a Infinity, inteligência do PMI, para a resposta acima, tem como arquivos de referência 2 artigos de eventos do PMI Global. Uma delas de 2005, tendo Vladimir Liberzon como autor, falando sobre RCP, e outra de 2008, onde novamente ele, em conjunto com Peter Mello, debatem em eventos sobre cronogramas a respeito de ferramentas modernas para o gerenciamento de projetos. A todos,
O meu muito obrigado pela atenção e fiquem de olho na publicação do artigo por Peter Mello.